O Brasil vive momentos de caos. Um caos jurídico, um caos institucional, um semi-caos econômico, porque as conquistas elas já estão prestes a se igualar a problemas por falta de tato político. E um caos conceitual desde a campanha que elegeu Jair Bolsonaro. O caos conceitual, ele é muito resumido no cuidado com a esquerda, que a esquerda te pega daqui, te pega de lá. Venderam a Cuca como a grande vilã, a esquerda como o inimigo comum a ser vencido, como o mal maior, o mal dos males, o grande mal do Brasil, algo que não pode voltar, algo que vai trazer coisas muito ruins para este país, mas nós nem sabemos o que é ser de esquerda e ser de direita. Nós ficamos com um critério hoje sectário de apontar, se não está na minha grei, se não está no meu grupo, não é de direita, se fez qualquer coisa que desagrade ou se não concorde com qualquer atitude do grupo, essa pessoa ela é de esquerda. Ora, o que é a direita brasileira? A direita brasileira ela é um grupo heterogêneo. Mas antes de falar desse grupo, só para fazer uma diferenciação entre esquerda e direita, nós temos um conceito muito desatualizado do que seja direita e do que seja esquerda. Quando nós lemos Raymond Aron, especialmente o Ópio dos Intelectuais, e nós fazemos um apanhado histórico dos movimentos de direita e de esquerda, nós temos a direita sempre como aquele movimento que quer manter o status quo social, quer manter as leis vigentes, as tradições vigentes, quer manter o estamento vigente, não quer mudanças. Então a esquerda, ela sempre aparece como várias esquerdas, cada grupo tentando alterar alguma coisa na dinâmica da sociedade do seu tempo. Então tudo aquilo que se insurge quanto ao status quo era apontado historicamente como esquerda. Então fica difícil nós imaginarmos um Brasil em que não se queira mudar nada, porque o Brasil é um país muito imperfeito, é um país em que se precisa mudar quase tudo. E não dá para nós aceitarmos a possibilidade de que a direita seja aquilo que só queira manter, conservar, porque o Brasil é um país em constante mudança, o Brasil é um país dos indefinidos, um país que nem o passado é certo, então não dá para imaginar algo que pugne somente pela manutenção do status quo. Não, o Brasil precisa melhorar e precisa melhorar muito. E nesse conceito de esquerda e direita, nós misturamos no nosso debate hoje um conceito de Guerra Fria, que é a direita como capitalista e a esquerda como não capitalista. Então, dentro dessa bagunça conceitual do que seja esquerda e direita, as eleições de 2018, que sagraram Jair Bolsonaro vencedor, que sagraram como presidente do Brasil, como 38º presidente do Brasil, elas tiveram uma direita aglutinada com pessoas que foram oportunamente colocadas como direita. O que pode ser direita no espectro brasileiro de hoje? É o conservador, que é tradicionalmente um sujeito de direita, que é aquele que quer manter as normas, a Constituição, a tradição, a língua, a cultura, quer manter a sociedade, quer manter a nação presa aos seus valores fundantes, aos seus valores vigentes. E é muito difícil nós falarmos em conservador brasileiro, olhando para esse ponto. Qual é a moral comum do brasileiro? Qual é a cultura brasileira? Qual é os valores que toda a sociedade brasileira compartilha? Nós temos que conservar a Constituição brasileira que é o principal entrave ao desenvolvimento econômico do país. Nós devemos parar de fazer PECs, de mudar a nossa legislação, que é tão imperfeita. Não, nós não podemos. Então, um conservador no Brasil é uma coisa muito mal resolvida. Roger Scruton, um dos maiores nomes do conservadorismo moderno, que veio ao Brasil em 2019, que faleceu agora no começo deste ano de 2020,
Ele escreveu no seu penúltimo artigo para a revista inglesa The Spectator que quando ele veio ao Brasil, ele ficou muito surpreso e ainda não sabia as razões pelas quais ele tinha um fã-clube no Brasil. Então, o maior expoente intelectual do conservadorismo não entende como um país como o Brasil pode ter conservadores, mas nós temos conservadores. A maioria deles, que não sabem o que é ser conservador, na verdade, são sujeitos reacionários. São sujeitos que querem a monarquia, são sujeitos que querem a intervenção militar, são sujeitos que querem alguma forma de autoritarismo na política brasileira. Esse sujeito, o autoritário, quando nós olhamos num perfil histórico, mas histórico de verdade, nós percebemos que conceitualmente ele é mais de esquerda ou tão de esquerda quanto um comunista. Filho de Platão, que um reacionário é. Mark Lilla, da Universidade de Columbia, em New York, ele tem um livro maravilhoso que fala do navio naufragado, onde ele diz que o reacionário, a pessoa que vê no passado de um país algo glorioso, a ser restaurado, a ser feito grande mais uma vez, é como o comunista que olha para o futuro e vê no porvir o paraíso na Terra. Enquanto o comunista ele vê a realização do projeto político no futuro, o reacionário ele prevê a realização do projeto político na restauração do passado. Ou seja, eles são iguais no pensamento quanto ao meio, quanto à estratificação social. Então, o reacionarismo, na verdade, ele tem muito mais de esquerda, em conceitos modernos, do que de direita. Então, mas dentro desse espectro, nós temos reacionários, conservadores, liberais, que é a única direita verdadeira hoje são os liberais, são as pessoas que pautam sempre pela política de menos Estado, mas não nenhum Estado. E também nesse saco da esquerda das eleições de Jair Bolsonaro colocaram os lavajatistas. Os lavajatistas, eles não são de direita, mas também não são de esquerda. Porque o lavajatismo é um movimento anti-impunidade, contra a impunidade. Se o Petrolão tivesse sido realizado por um partido de direita, de centro-direita, quem estaria defendendo a prisão desses vagabundos que saquearam o Estado seriam pessoas alinhadas com uma ideologia de esquerda. Né? Mas a oportunidade fez com que fosse o PT que levasse a cabo esse saque, esse apoderamento do bem público. Então o lavajatismo ele ficou repleto de pessoas não simpáticas pelo maior partido de esquerda do Brasil. Então se juntaram essas coisas, que é como juntar água, óleo e areia, coisas que não se misturam tudo dentro do mesmo copo, para que o PT não voltasse ao poder. Como Jair Bolsonaro era a única alternativa viável ao petismo, essas pessoas descarregaram o voto em Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro tinha Paulo Guedes como seu fiador com os liberais, depois tentou ter um fiador com os lavajatistas e trouxe o Sérgio Moro, e os conservadores e os reacionários, que no Brasil eles se confundem muito, mas eu ainda separo, existem alguns conservadores, a maioria deles mesmos são reacionários. Então esse pessoal se juntou para que o PT não voltasse ao poder. Porque a volta do PT no poder nas eleições de 2018, ela seria uma ratificação da tese de golpe. Ela levaria para o fundo do poço todas as conquistas que o Brasil conseguiu com e após a queda de Dilma Rousseff. E o movimento de Dilma Rousseff foi o movimento pela queda de Dilma Rousseff foi um movimento da sociedade civil. Então a sociedade ela não poderia ter colocado em jogo a sua grande conquista. Então essa foi uma das razões da ascensão de Jair Bolsonaro e da sua eleição como presidente. Essa junção de pessoas tão díspares, como lavajatistas, liberais, conservadores e reacionários dentro de um mesmo pacote. E agora essa direita ela vem se dissolvendo. Não é? Ela vem se dissolvendo porque a Lava Jato ela se encontra desmantelada com as atitudes, as políticas, as nomeações do governo federal.
O liberalismo já está insatisfeito com a recalcitrância do governo em dar andamento às reformas estruturais do país. Restaram mesmo aos bolsonaristas as figuras chamadas de reacionários, que se auto-intitulam conservadores, mas que conservadores não são. Então, o Brasil ele vive uma situação de confusão conceitual que nós precisamos começar a esclarecer para que nós tragamos mais sanidade ao debate político. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.